tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast Dica da Dai, gente. Então, fique ligadinho aqui com a gente que vai ter muito assunto bom. Hoje a nossa convidada é muito especial, gente, então fica ligadinho com a gente. E primeiro, antes da gente começar, eu vou fazer minha apresentação. Eu sou Daiane Jesus, sou personal organizer, trabalho na área de organização, residencial, pós-mudança e consultoria também, gente. E também, não sei se vocês sabem, eu também sou formada em jornalismo, gente, é verdade. Trabalhei 10 anos nessa área já fiz assessoria de imprensa, trabalhei na rádio e também já fiz assessora parlamentar. Então, foi muito bom trabalhar nessa área. Então, esse podcast é uma continuação do meu jornalismo, gente. Eu não parei não, hein? Estou continuando aqui na área porque é muito bom. E quando eu trabalhei no rádio, gente, eu gostava muito de trabalhar no rádio. Então, podcast vai ser o quê? Continuação. Então, fica ligadinho com a gente, que o nosso assunto está bom demais hoje. E esse podcast vai ser o podcast mais entrevistas, dicas da Dai. Nosso assunto de hoje está bom demais, hein? Olha só, você sabe o que é mesa aposta? Você já ouviu falar de mesa aposta? Sabe o que é isso? Sabe como fazer? Como preparar? Então, hoje nós vamos aprender, gente. Você sabia que a mesa aposta ganhou destaque na pandemia e hoje continua em alta, gente? Então, hein? Vamos saber mais sobre esse assunto e fica ligadinho com a gente. Agora o nosso bate-papo é com a Carolina Lacerda. Ela é médica veterinária, mestre em saúde e também é especialista em etiqueta e também, gente, é consultoria de mesa aposta, hein? Olha só, nossa convidada é mais que especial, hein, gente? Fica ligadinho com a gente, olha só. Olha o que nós vamos aprender hoje. A importância de sentar-se na mesa. E além da importância de sentar-se na mesa, nós vamos aprender dos benefícios de sentar-se na mesa, gente. É muito bom para a nossa vida, hein? Por meio desse podcast, você aprendendo, eu tenho certeza que você vai colocar em prática na sua casa, hein? Fica ligadinho com a gente. Agora a nossa convidada vai falar um pouquinho com a gente antes da gente começar nossas perguntas. Olá, Carol, seja bem-vinda ao nosso podcast Dica da Dai. Então, nosso podcast está para lá de especial hoje, não é verdade? Oi, Dai! Nossa, que prazer estar aqui com você, estreando o podcast Dicas da Dai e falando sobre esse assunto que eu adoro, que é a parte da mesa aposta. E vamos falar um pouquinho de etiqueta também, né, Dai? Isso mesmo, falar de etiqueta para a gente aprender a se comportar diante das situações, que faz muita diferença, né? Então, confira agora as perguntas que tá para lá de especial, gente, aqui do nosso podcast, hein? Olha só. A primeira pergunta, a importância de sentar-se na mesa. Carol, qual é a importância de sentar-se na mesa? Então, Dai, a importância de nós sentarmos na mesa é justamente porque esse móvel, ele é um móvel que todos temos em casa. Ele é importante porque ele é um móvel que a gente já diz há muito tempo que é um móvel sagrado. A importância de se sentar à mesa é a importância de você se dar esse presente, se dar esse tempo, dar o tempo para os seus convidados, para os seus familiares. Então, quando a gente se senta à mesa, quer dizer que nós vamos nos relacionar. Nós chamamos a mesa aposta e a etiqueta como ferramentas de conexão. Quando a gente se senta à mesa, a gente se conecta, porque a gente está assim, como eu e você, frente a frente. Então, o que acontece? Essas pessoas, ao se sentarem à mesa, elas vão se conectar, elas vão conversar, elas vão dialogar sobre os assuntos do dia a dia, as coisas que estão acontecendo. E também, se nós temos crianças sentadas à mesa, elas terão aprendizados. A gente diz que na mesa é lugar de se relacionar, de se conectar. Então, é um lugar de aprender, mas também de se relacionar. Olha só, tá vendo, gente, a importância de sentar-se na mesa? Vamos conhecer os benefícios agora de sentar-se na mesa? Bom, daí sentar-se à mesa traz muitos benefícios. Inclusive, temos estudos de Harvard que acompanharam famílias que se sentavam à mesa. Pelo menos uma vez fazendo uma refeição, café da manhã, almoço ou jantar. Essas famílias que se sentavam à mesa, os filhos, eles eram mais desenvolvidos, eles eram mais articulados, eles tinham um vocabulário melhor. Mas o mais importante é o seguinte, essas crianças, esses jovens, eles têm uma tendência menor de procurar, de buscar
o álcool e as drogas. Olha que coisa interessante, a essa importância do relacionamento entre familiares à mesa. Então, quando a gente se senta à mesa também, acaba que a gente vai consumir alimentos que são preparados na própria casa. Às vezes a gente pede alguma coisa e se senta à mesa para comer também. Mas esse preparo dos alimentos também é muito importante. Isso faz com que a gente consiga também se conectar com pessoas mais velhas, os nossos avós, os nossos pais. E essa convivência toda é uma das maiores vantagens da mesa posta. Que bom, Carol. Viu só, gente, os benefícios da mesa posta? Vamos para a próxima pergunta agora. Agora essa pergunta aqui vai refletir na vida de muita gente. Olha só. Hoje em dia, com a era da tecnologia, como isso tem prejudicado o relacionamento da família na mesa? Ai, Dai, pois é. A questão da tecnologia é a seguinte. Quando a gente tem um celular, por exemplo, a mesa, acaba que a pessoa ela dá mais atenção àquele aparelho eletrônico do que as pessoas à sua volta. A gente está sentado, às vezes até em restaurante a gente vê as pessoas frente a frente, em vez de elas conversarem entre si, elas estão olhando para o celular. Ou seja, elas estão dando mais atenção para os online do que para os presentes. Então, a questão das tecnologias, elas têm atrapalhado, sim, o sentar-se à mesa, o dedicar-se à pessoa que está ali, reservando esse tempo para ficar com você. Um outro equipamento eletrônico que atrapalha demais é a televisão. Bom, lá em casa, eu sou um grande exemplo de tudo isso. Os meus filhos, eles não almoçavam comigo. Sim, com a minha babá, que ficava na época. Eu falava para ela, olha, senta com as crianças à mesa, né? Para que eles comam. Não, mais fácil é se sentar em frente da televisão e a criança vai comendo, ela não sabe nem o que ela está comendo, vai colocando aquela colher atrás de colher na boca da criança, a criança só engole, nem mastiga, não olha para o prato. Então, as tecnologias acabam prejudicando dessa forma, que é a real comunicação, que é aquilo que eu falei. Para que a mesa serve? A mesa serve para nos conectar, para a gente conversar, para a gente dialogar. E se a gente senta com uma tecnologia onde a gente vai prestar atenção nas pessoas que não estão ali conosco, ou então uma TV onde está passando um programa, ou tem uma reportagem, e todo mundo tem que ficar quieto, né, ali na mesa, em vez de conversar, para prestar atenção na reportagem, porque alguém quer ouvir aquilo ali. Então, as tecnologias, principalmente a TV e o celular, atrapalham bastante. Agora tem uma que ajuda, hein? Tem uma que eu sempre uso, essa eu ligo todas as vezes que eu me sento à mesa, que é, na verdade, uma música. Então, aí, às vezes, você pode usar o seu celular para colocar uma música, a TV para colocar uma música, a Alexa. Gente, a Alexa tem uma programação que eu sempre peço para ela tocar. Alexa, toque a playlist Café da Manhã. Tenta aí na sua casa, vamos ver se não vai tocar uma música bem gostosa para vocês curtirem aí momentos em família. Isso, muito bom, Carol. Gostei dessa dica da Alexa, hein? Tocar música no café da manhã, hein? Essa dica é boa, hein? Gostei demais, hein? E você de casa, tá gostando do nosso podcast? Fica ligadinho com a gente, olha só. A próxima pergunta, gente, vai ser uma dica que a Carol vai estar dando pra gente, olha só. Quais as dicas que você daria para valorizar esse momento no sentar-se na mesa? Bom, Dai, a dica, né, são as dicas, né? Para a gente valorizar esse momento do sentar-se à mesa, a primeira coisa é começar. Às vezes a pessoa, ela fica esperando o melhor momento, ela fica esperando uma visita especial, ela fica esperando comprar alguma coisa. Não, eu tenho que ter aquela toalha que eu vi, aquela blogueira que eu vi lá no Instagram, se eu não tiver aquela toalha, eu não começo. Então, a dica é: comece com o que você tem e com a sua família. Se você morar sozinha, comece com você, tá? Arruma a mesa, nem que seja só para você curtir esse momento, você e a Alexa, já falei, né? Então, você pode colocar uma música que você goste e aí se deliciar desse momento. Então, a primeira dica é: use o que você tem. Use o que você tem, inclusive aquilo que está lá guardado para as visitas,
tá? Que uma coisa que a mulher gosta de fazer é ter louça de visita e louça de casa. A principal dica de quando eu comecei a trabalhar com a parte da mesa posta e da etiqueta é que você é merecedora, você merece usar aquela louça maravilhosa que tá lá, guardadinha para outras pessoas. Então, a dica é, use o que você tem, mas principalmente use aquilo que está guardado. Pegue aquilo ali, desempoere aquilo ali. Muitas vezes você herdou da sua avó, ganhou de casamento. A pessoa vai se sentir homenageadíssima se você pegar e utilizar aquilo ali, mesmo no dia a dia. Às vezes a gente guarda as coisas que a gente tem ali, acha, é muito luxuoso, eu vou esperar para usar com a visita. Não, você é a pessoa mais importante da sua casa, a sua família, o seu filho, o seu marido, são as pessoas mais importantes que estão ali. Então, utilize essas louças que estão ali guardadas com eles também. E se quebrar, Dai? Bom, gente, se quebrar é a melhor coisa do mundo, tá? As louças, elas se quebram porque elas são usadas. Seria muito pior se você só numa arrumação quebrasse, de repente, essa louça. Então, é ideal realmente que você use as louças que você já tem, principalmente aquela que está guardadinha ali, aquela herança de família, porque quando a gente senta à mesa, a gente está criando memórias. E aí, se a gente tirar aquilo que estava no armário, a gente vai lembrar algum momento que a gente usou e vai começar a criar novas memórias com aqueles utensílios. Os utensílios, os objetos, a mesa, eles servem para isso, para a gente criar esses momentos. Então, use o que você tem, comece com o que você tem, e aí, aos poucos, você vai vendo que, de repente, falta uma coisa ou outra. Então, a dica também é, a partir do momento que você... Não, eu vou fazer um acervo, eu vou pegar, eu prestei atenção no que... lá no Dicas da Dai, eu vi que é importante para os meus filhos, para o desenvolvimento do relacionamento com meu marido. Eu quero investir nisso. Então, se você for investir em peças, procure alguém que possa te orientar nessa compra. Para você fazer uma compra que sejam compras assertivas. Não adianta você comprar talheres, pratos e roupas de mesa que não combinem entre si. Às vezes a gente vai, olha, acha bonito, compra um aqui, outro lá, e na hora que a gente vai tentar colocar na mesa, não fica bom. Não fica bom porque a gente tem produtos com estilos diferentes e porque às vezes o que está ali na loja a gente não consegue comprar tudo que está ali naquela mesa. A gente compra um item, aí depois a gente vai em outro momento comprar outro item. E quando coloca, eles parecem que não combinam. Então, a dica é, se você não está conseguindo combinar, utilizar as coisas que estão aí no seu armário, procure alguém, procure um especialista para dizer, olha, aqui o que está faltando é tal item, é tal coisa. Que mais? Dicas para a gente valorizar esse momento. Receitas de família. Como eu disse, a gente utiliza essa parte da mesa para conexão, para resgate de valores. Então, toda família tem uma comida que tem uma história. Pegue aquela comida, conte aquela história para as pessoas que você vai servir, se são seus amigos, se é a própria família. Olha, a minha avó fazia esse prato sempre no Dia das Mães ou todo Natal. Comece a usar essas receitas em momentos que são momentos diferentes daqueles, para você criar novas memórias. E às vezes a gente fica pensando, tem que ser um prato chique. Não, pode ser um bolinho de fubá, especialidade da família, pode ser um tipo de salgado, pode ser uma bebida. E muitas vezes a gente pensa assim na mesa posta, aquela mesa muito luxuosa, criada pelas meseiras, que a gente vê por aí no Instagram. E não é só isso. Né? Porque a mesa posta é o ato de organizar a mesa. Então, a gente vai pegar, vai colocar os itens na mesa e vai comer. Então, todo mundo pode fazer essa organização. Mas se você fizer essa organização trazendo junto essa receita,
fazendo essa receita com seus filhos, com a sua mãe ou com a sua avó, se ela ainda for viva. Vó, me ensina a fazer aquele bolo. Nossa Senhora, na hora que ela sentar, ver que tem uma mesa especial para receber aquela receita, que é uma receita dela, que ela tá te passando, que aquilo ali vai ter uma continuidade na sua família, vai criar um momento muito especial para você, para ela e para quem participar desse momento. Olha, Carol, essa dica foi boa demais, hein, gente? Olha só, gente, vamos aproveitar essas dicas e praticar em casa, hein? Essa dica tá boa, hein, gente? Essa parte que ela falou me chamou atenção também, de pratos especiais que a gente prepara para a família. Isso é muito importante, né? Quando a Carol tava falando, tá me lembrando do bolo de mandioca da minha mãe. Ai, é gostoso demais, gente. E esse bolo é muito bom. Então, eu lembrei disso. Isso realmente faz diferença na nossa vida. Quando a gente prepara algo especial para a família, um bolo, mesmo que seja um bolo simples, a gente prepara, já faz diferença ali. A gente está valorizando a família, a gente está separando tempo para valorizar aquele momento que a gente vai ter com a família. Isso é muito importante você praticar na sua casa. Então, vamos agora para a próxima pergunta, gente. Agora vamos falar de etiqueta, gente. Então, você sabe como se sentar-se na mesa corretamente? Então, vamos falar sobre etiqueta, hein? Você sabe como sentar na mesa corretamente? Vamos aprender aqui hoje, hein? Você vai gostar dessas dicas legais de como que a etiqueta faz a diferença na nossa vida e como fazer a diferença, hein? Vamos lá, Carol? Bom, Dai, falando sobre etiqueta, se sentar à mesa, bom, tem muita coisa para a gente falar dessa parte da etiqueta. A gente precisa entender que existe uma diferença, tá? Entre a questão da mesa posta e da etiqueta. A mesa posta, ela é a organização que a gente faz para poder, dos itens ali que a gente vai pôr à mesa. E a gente tem algumas regras na hora de a gente colocar esses utensílios, que seriam as regrinhas de etiqueta. Essas regras, elas vêm de muito tempo. Aliás, a regra, ela é um pouco mais recente que a mesa posta em si. Se a gente for olhar registros, até, por exemplo, da Grécia Antiga, a gente vê as pessoas se sentando e comendo. Devia ter uma regra lá. Se nós formos pensar na China, então cada cultura tem uma regrinha mesmo diferente para organizar aqueles itens à mesa. A etiqueta, ela vem para facilitar. Tá? Ela vem para você saber em qual lugar você vai colocar qual item à mesa, buscando justamente beneficiar o outro. Então, quando a gente se senta em uma mesa e você já sabe a etiqueta, você senta e você já consegue deduzir que tipo de prato será servido. Você sabe deduzir muita coisa com relação a como isso será servido, porque a gente tem os serviços, pode ser que a comida venha para a mesa, pode ser que seja um serviço de buffet. Então, de acordo com o que vai ser servido, a hora que você se senta na mesa, você olha e fala, já sei mais ou menos o que vai acontecer aqui, se vai ter sobremesa, se vai ter uma carne, se vai ter um peixe. E tudo isso a gente só consegue saber através da etiqueta realmente. Porém, o que a gente vê é que, como a mesa posta é algo que começou a ficar em alta e as pessoas começam a tirar, sabe aquela dica que eu dei? Tira o que está lá do seu armário, tira às vezes sem saber, coloca erroneamente, isso faz uma confusão na cabeça de quem se senta à mesa. Então, a gente saber a etiqueta nos dá uma segurança. Então, eu sento e me sinto segura. Opa, vai ser servida uma carne, vai ter uma sobremesa, opa, vai ter peixe, eu não como carne, estou satisfeito. E a etiqueta ela é importante também, porque como a gente sabe onde estão cada item, para nós é muito fácil, né, Dai? A gente enxerga. Agora, a etiqueta, ela é extremamente importante para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual ou baixa acuidade visual. Se você inverter
a colocação dos itens à mesa, essa pessoa vai ficar perdida, porque ela vai sentar, vai ter que tatear a mesa inteira para ela poder saber onde é que está a taça, onde está o copo, onde está a faca, onde está o garfo. Agora, se você colocar eles certinho, os itens certinhos, da forma com que a etiqueta pede, essa pessoa vai sentar e já vai saber, aqui está a faca, aqui está o garfo, logo à frente está a taça. Então, quando a gente fala de organizar a mesa, colocar na regra da etiqueta, algumas pessoas pensam que a gente está engessando. Muitas vezes, e não é isso. O que a gente tende com a etiqueta é mostrar para a pessoa, facilitar para aquele convidado, assim, dando dicas realmente do que vai acontecer ali. E se essa pessoa, como eu disse, tem algum problema de visão, ela já consegue se sentar e se organizar ali na mesa. A etiqueta, ela tem uma vertente que é observar o outro, facilitar a vida do outro. E aí a gente só vai colocar à mesa os itens que correspondem ao que será servido. Então, se eu vou servir um peixe, eu posso colocar o talher de peixe. Não tenho talher de peixe, vou pôr o talher normal. Mas a pessoa já vai saber que vai ser um curso normal. Agora, se eu colocar um talher de peixe, a pessoa vai ficar esperando o peixe até o final e o peixe não vai aparecer. Né? Então, por isso que é importante a gente saber a etiqueta. Às vezes a gente olha, senta e tem diversas taças. Aí vamos dizer que tem uma taça para água, uma taça para vinho e uma taça para o espumante. E aí vai começar o jantar. Aí é servido água. Aí é servido um suco. Aí você tá esperando, né, o vinho, afinal tinha uma taça de vinho, tá esperando o espumante. Bom, às vezes vai vir com a sobremesa, né? E aí o que acontece é que no curso de tudo isso, não é servido nada daquilo que está sendo posto à mesa. Então, a gente coloca realmente à mesa os itens que fazem sentido para aquele convidado, para que ele sente, use e se sirva daquilo. Uma outra coisa que eu vejo também, Dai, às vezes as pessoas colocam uma colher de sobremesa, mas não vai servir a sobremesa, porque fica bonito, né? Tem gente que vai e já coloca ali na parte de cima a colherzinha de sobremesa, o garfinho de sobremesa, mas não vai ter sobremesa, a pessoa fica esperando aquilo, né? Opa, vai continuar. Então, assim, a importância da etiqueta advém disso, do convidado ele conseguir deduzir o que vai acontecer e você, como anfitriã, como pessoa que está recebendo aquela pessoa, você tem que saber se a comida que eu vou servir, quais são os itens que eu preciso realmente colocar ali na mesa para o meu convidado ser plenamente atendido. Como eu disse, a gente tem diversos tipos de comida, diversos tipos de cultura. Então, a gente tem mesas postas que são um pouco mais complicadas. Por exemplo, a mesa posta para o sushi é uma mesa posta diferente, de uma cultura diferente. Então, muitas vezes a gente vai e tenta arrumar aquilo sem estudar a cultura japonesa, a gente vai ter ali erros absurdos de posicionamento de talheres, ofendendo às vezes até a cultura. A gente tem a cultura árabe, que a gente tem muitos alimentos árabes aqui, principalmente, né, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma comunidade árabe bem forte. E aí, como é que a gente vai fazer para consumir isso? Quais são os itens que tem que vir à mesa? Então, essa parte da etiqueta, do servir, tem que ter um estudo, principalmente relacionado ao alimento que eu vou servir, para que aquela pessoa que eu esteja recebendo em casa tenha todos os itens que ela vai precisar. Eu tenho uma história que eu ouvi de uma pessoa que foi comer um fondue na casa de outra, e aí ela se incomodou, porque a anfitriã não colocou a faca à mesa. Porque ela simplesmente tinha partido todos os alimentos, estava tudo ali disponível. Ela falava assim, mas você não precisa. Não, mas eu quero. Então, aí, às vezes, acontece, né? Da pessoa ou saber ou não saber a etiqueta. Então, a pessoa pediu um talher ali e ela tinha servido tudo de forma a não precisar da faca, porque ela não tinha uma faca que combinava com tudo que ela tinha posto à mesa. Então, ficou ali um lugar na mesa, como que eu posso dizer, disforme. Então, a gente deve, sim, pensar, quando a gente está sentado à mesa, alguém nos convidou, uma dica que eu sempre dou,
quando você está recebendo alguém, a gente tem uma coisa que foi passada dos nossos pais, né? Isso. Que vou esperar o convidado servir. Isso. Então, assim, sirva o seu convidado, tá? Se for poucas pessoas, você já serve o seu convidado, se serve, e se ele não começou a comer, você começa. Porque, às vezes, ele tá inseguro, nunca comeu aquela comida, não sabe se pega o garfo, se pega a faca, se pega a colher. Então, aí, se você já sabe, aí você vai e começa a comer. Quando a gente está na Inglaterra, né, a gente só começa a comer depois que a rainha começa a comer. Então, ela é como se ela desse o tom. E aqui a gente faz o inverso, a gente pede para o convidado começar a comer e fica esperando. E se ele não sabe, a gente está deixando essa pessoa numa saia justa. A etiqueta, ela vem para acolher essa pessoa que a gente convidou e colocou na nossa mesa. Então, o acolhimento, às vezes, ele passa por você começar primeiro, para ele ver como é que você utiliza aquele item que você colocou. Às vezes a gente quer homenagear a pessoa e a pessoa nunca usou um guardanapo de tecido. Ela não sabe como ela vai fazer para utilizar aquilo. Então, a gente vai, coloca primeiro e aí a pessoa já nos vê como modelo e se sente mais à vontade, se sente mais acolhido e aí tudo flui com uma conversa bem gostosa. Então, gente, acompanhou as dicas da Carol, gente? Foi legal, não foi? Então, gente, coloque em prática na sua casa. Não esquece não, hein? Não é só para escutar esse podcast e ficar no esquecimento. Não, é para praticar. A diferença é o quê? Você praticar tudo que está sendo falado, as dicas, colocando em prática, para que você mude a situação da sua casa. Para que o quê? Que você o quê? Valorize esse momento de sentar-se na mesa, valorize a etiqueta, que a Carol acabou de falar pra gente. Então, tudo isso aqui é pra gente quê? Ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que vai sempre acolher o nosso familiar, nossos amigos na nossa casa, entenderam? Então, vamos lá para a próxima pergunta, gente. Vocês estão ansiosos para saber a próxima pergunta, né? Eu sei que tá, né? Esse assunto não tá bom demais? Tá, né? Então, a próxima pergunta, gente, nós vamos aprender como surgiu a mesa posta. O que é a mesa posta? Você sabe o que é? Então, nós vamos aprender aqui agora, gente. A Carol vai estar ensinando pra gente. Então, Dai, bom, como surgiu a mesa posta? Quando eu digo a definição do que é a mesa posta, que é justamente essa organização que a gente faz dos itens à mesa, a gente vê que a mesa posta surgiu desde que a gente começou a comer. Então, a gente começou a sentar, começou a comer e começou a colocar os itens à mesa. Cada item foi sendo adicionado historicamente em um tempo. Tem alguns itens, por exemplo, que foram adicionados muito recentemente. O garfo, por exemplo, é algo, gente, da cultura já mais recente do homem. Na Idade Média, a gente não via a utilização desses itens, mas já tinha a mesa posta. Comia com a mão, né? Comiam com a mão, eram banquetes. Na Grécia Antiga, eles faziam aqueles banquetes gigantescos. Não sentava nem na mesa, na verdade, deitavam em um divã e comiam as uvas. Acho que quantas fotos a gente já viu, né? Já. Quadros representando, assim, esses momentos. E aquilo era, sim, mesa posta, porque era a forma com que culturalmente essas pessoas serviram. E aí, a gente hoje tem um conhecimento mais mundial com relação aos itens que foram chegando. A xícara veio da China, né? Porque o chá foi inventado lá, né? Atribui-se aos chineses. Quando a gente fala de quando surgiu, a gente tem que entender o seguinte: tudo que a gente tem são dados que são dados históricos, ou seja, alguém pesquisou, registrou e está lá. Então, hoje a gente fala assim, atribui-se a tal pessoa a invenção disso, a invenção daquilo. Porque pode ser que em algum momento, algum historiador descubra algo diferente. A xícara veio da China, mas pode ser que mais para frente algum outro historiador comprove que não, foi em outro lugar.
Por exemplo, vou te dar uma informação que eu acho muito legal. Atribui-se ao Leonardo da Vinci a invenção do guardanapo. Não sei se você sabia. Não sabia. Então, o Leonardo da Vinci, antes de ser um excelente pintor, era um grande inventor também. E ele era um mestre banqueteiro. E aí, ele servia à mesa, ele inventava pratos, e ele viu que aquelas pessoas, como você fala, comiam com as mãos, né? Então, todo mundo comia com a mão e tinha uma toalha. Não era uma mesa, assim, com 4 pés, era aquelas mesas que ficavam em tábuas, né? Que eram colocadas, aí você colocava uma toalha, cadeiras ou almofadas para se sentar. E aí, nessa toalha, as pessoas enxugavam as mãos. Elas enxugavam as mãos na toalha. Elas enxugavam a mão na cabeça dos escravos. Tinham escravos que ficavam perto só para limpar a mão. Limpar a mão no cabelo, tá? Ou haviam animais também que ficavam amarrados. Algumas pinturas representam muito isso. Os animais ficavam amarrados no pé da mesa para comer aqueles alimentos que sobravam ali. Mas também para as pessoas limparem a mão nos pelos dos animais. Pensa, olha só. Coelhos também eram utilizados para você limpar a mão. E Leonardo da Vinci, ele na verdade ficava muito chateado, não era com isso. Ele ficava chateado porque as pessoas limpavam a mão na toalha. E aí era muito difícil tirar aquelas manchas, então ele resolveu inventar algo que fosse colocado ali na mesa e a pessoa pudesse limpar a mão naquele objeto, deixando a toalha livre, né, das sujeiras. Só que as pessoas não entenderam, né? Todo inventor, eu acho que passa por isso. Ele inventa uma coisa, mas as pessoas não sabem para que ele inventou. Então, ele inventou o guardanapo, conta-se da história, né? Que ele inventou o guardanapo e ficou observando as pessoas comendo e ninguém usou do jeito certo. Eles os jogavam um no outro, colocavam em todos os lugares, menos utilizavam para você poder limpar os dedos. Com o tempo, as pessoas foram entendendo a função daquele objeto e aí realmente ele passou a fazer parte da mesa posta. Então, para a gente entender que todos os itens que estão ali, eles têm uma história. E a partir dessa história, a partir desse uso, a gente começa a trabalhar na mesa posta. Às vezes tem itens que eles vêm para nós com uma função, né? E a mesa posta é a gente se libertar também, a gente conseguir inovar. Então, tem alguns bowls, por exemplo, pequenininhos, que são feitos para a gente colocar molho. Mas eu fiz uma mesa de Dia dos Namorados, em vez de colocar um molho, eu coloquei um bombom, eu coloquei um brindezinho, eu coloquei um bilhete. Então, na mesa posta, aquele item, às vezes, ele tem aquela função, mas você consegue fazer com que ele vire uma outra coisa. Por exemplo, um copo como esse aqui, é um copo super bonito. Né? Dá pra gente usar ele como um vasinho de flor, colocar flores naturais, colocar ali na mesa. Então, existe aquele pensamento do eu não tenho isso. Mas o que você pode usar aí na sua casa para você adaptar? Então, a história nos traz os utensílios com uma utilização. E a gente, da mesa posta e do table decor, pode utilizar esse mesmo utensílio para uma coisa totalmente diferente. Acho que o Leonardo da Vinci, quando inventou o guardanapo, ele não sabia que ia ter tantas meseiras por aí fazendo dobraduras, né? Porque olha, o que faz sucesso lá no meu canal é dobradura de guardanapo. A mulherada gosta. E provavelmente ele também não sabia que depois disso viria o porta-guardanapo, né? Que é outro utensílio que foi inventado porque ele inventou o guardanapo. Então, a gente, na história, realmente, da mesa posta, a gente vai vendo coisas que são criadas, coisas que caem em desuso. Eu fiz uma reforma para uma amiga de um utensílio. Ele era um suplá. Ele era um suplá e esse suplá ele estava descascando. Ele era um suplá de inox, não era um suplá de prata. Mas tem pessoas que têm suplá de prata, suplá de ouro, uns suplás assim muito antigos que são herdados de família. E antigamente era utilizado um pedacinho de pano que se chama naperon.
O naperon é um item que você põe entre o prato e o suplá, principalmente esses de metal, para o prato não ficar deslizando. Então, é um produto que a gente nem acha mais à venda. Né? Então, a história é isso. A história é você saber que existiram alguns itens e hoje a gente não usa mais. E a gente tem uma história muito longa de cada item que hoje compõe a mesa, o garfo, a faca, a taça, a xícara, cada um tem a sua história. Dava pra gente fazer um podcast de cada item desse. Só de história. Só de história. E então, assim, a mesa posta, eu não consigo falar para você assim, olha, quando surgiu. Eu posso te falar quando ressurgiu. Né? Quando você começou a falar do podcast, você falou, olha, a pandemia trouxe em evidência a mesa posta. E trouxe sim. Isso era algo que já estava numa modinha, assim, na verdade, por conta da questão do instagramável. Né? Mesas instagramáveis, isso já tinha. Só que por conta da pandemia, as pessoas pararam de frequentar os restaurantes. E elas passaram a tentar criar esse ambiente arrumado do restaurante na sua própria casa. Então, houve realmente uma necessidade maior de você entender, de você aprender e de você proporcionar para sua família tudo aquilo. Porque a maioria das pessoas almoçam fora ou jantam fora, fazem pelo menos alguma das suas refeições fora de casa. E a pandemia acabou com tudo isso. Aí a pessoa sentou na mesa e olhou, puxa, eu não tenho toalha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu acho que a Americanas.com ganhou muito dinheiro com itens de mesa posta, porque a gente via, assim, chegando nas casas, vários desses itens. E eu vendia roupas de mesa, vendi muito, realmente, na pandemia, expliquei para muitas pessoas, fiz muitas consultorias mostrando, né, como colocar a mesa da forma correta. Porque como você vai no restaurante, às vezes você não presta nem atenção de onde vai o garfo, onde vai a faca. E por conta de ser algo histórico e que a gente foi perdendo com essa questão da vida mais corrida, do se alimentar fora de casa, fez com que a gente não tivesse nem na memória como colocar esses itens à mesa. Então, a gente pode dizer que houve esse resgate e a pandemia foi uma forte incentivadora. E a partir do momento que você começa a fazer a mesa posta, ver os benefícios com a sua família, ver os resgates de relacionamentos que são proporcionados à mesa, isso daí virou um exponencial. Então, uma amiga influenciando a outra, uma invenção nova de loja impulsionando, né, a moda, né, a moda da mesa. E são itens realmente que a gente vê que vieram para ficar. A mesa posta, ela veio para ficar. Cada vez mais a gente vê as pessoas aderindo a isso, porque, como eu disse lá no comecinho, é uma ferramenta de conexão, é uma forma de você se conectar ali com o seu filho, com o seu marido, é a hora que você vai conversar, que você vai saber se tem um problema, né? Mas se você não se senta à mesa, se você vai comer na frente da TV, você não vai olhar no olho e você não vai nem saber que tem um problema. Então, a mesa posta, ela ressurgiu por conta dessa necessidade de relacionamentos. Então, gente, tá gostando do nosso podcast? Olha só, gente, eu fiquei curiosa nessa parte de história, hein? Que a Carol tava contando aqui pra gente sobre o Leonardo da Vinci. Nossa, eu fiquei, assim, admirada com o Leonardo da Vinci, que inventou o guardanapo, gente. Fiquei impressionada, gente. Então, ó, olha só a importância da mesa posta, gente. O Leonardo da Vinci, que ele pintor famoso, inventou o guardanapo. Agora, se toda vez que você sentar na mesa, vem o guardanapo, você vai lembrar do Leonardo da Vinci. Tá legal, não tá no nosso podcast? Olha só, tem mais uma pergunta, gente, aqui no nosso podcast. É para fechar com chave de ouro o nosso podcast. Olha só, acho que a Carol já tá, quase que já entrou nesse assunto já, mas só para finalizar aqui com a gente, essa tendência da mesa posta ganhar espaço aqui no Brasil, em Campo Grande. Ah, sim, Dai. Olha, a mesa posta, ela ganhou muito espaço. É aquilo que eu expliquei. Ela é uma ferramenta de conexão. Ela é uma forma
de você conseguir perceber o outro, se relacionar com o outro de forma diferenciada. Ela nos ajuda a entender aquele processo que está acontecendo com a nossa família, e ela ganhou realmente muito espaço, por conta justamente dessa característica, que é de você conseguir servir o outro e demonstrar para o outro amor, tá? Inclusive, por conta dessa tendência, a gente tem as meseiras, né? Então, a meseira é quem pratica a mesa posta, é aquela pessoa que serve a mesa com carinho, com propósito, que faz com que aquele móvel ganhe na sua casa uma outra função. A função de melhorar os relacionamentos em família. Gostou do nosso assunto? Fica ligadinho aqui no nosso podcast. Olha só, para encerrar, gente, esse tema que foi muito bom, gente, que foi um tema porque para você praticar na sua casa. Olha só, esse foi o nosso primeiro episódio aqui no Dica da Dai. Esse podcast veio, eu pensei assim, em fazer esse podcast de uma forma assim bem descontraída, bem legal, não aquele podcast engessado. Vou trazer aqui assuntos para dicas, né, para vocês praticar na sua casa, dica de organização, dicas de limpeza, dicas de mesa posta, como a gente falou hoje. Então, várias dicas eu vou estar trazendo aqui para vocês, vou estar entrevistando várias convidadas. Esse foi o intuito inicialmente, né? Então, fica ligadinho no nosso podcast, que tem muita coisa boa vindo, muita novidade. Agora, a Carol vai passar redes sociais. Vamos lá, Carol. Vou falar para vocês, então, me sigam, sim, no Instagram e no YouTube. Carolina Lacerda, MS, o meu Instagram, e no YouTube, Carolina Lacerda. Espero vocês lá no meu canal, tem muita informação sobre mesa posta, sobre etiqueta, e é isso, foi um prazer participar aqui com a Dai do seu primeiro episódio do podcast da Dai. Isso mesmo, Carol. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Te agradeço. E o assunto que ela trouxe foi muito bom, né, gente? Então, vamos ficar ligadinho aqui no nosso podcast. O próximo vai estar bom demais. E segue lá